Olá pessoal do oitavo ano A e do oitavo ano B. Pessoal, eu tô meio sem tempo, né? Então eu queria fazer essa revisão da próxima prova para vocês. E como o tempo está curto, eu vou tentar aqui, enquanto eu faço o almoço do domingo, a gente vai revisando a matéria juntos. Combinado, pessoal? Tá, então, aí já aproveita para aprender a cozinhar um pouquinho com o mestre aqui, beleza? Então vamos lá, começando a nossa revisão. Lembrando, essa próxima prova tem como tema principal o continente americano. Então, colonização do continente, o modelo econômico implantado na colonização, como que acabou ficando a América após a chegada dos europeus. Essa é a base da prova que vocês vão fazer na segunda-feira que vem. Beleza, pessoal? Então, cozinha e geografia juntos. Vamos lá, pessoal. Bom, se alguém tiver curioso, pessoal, não sei se está dando para ouvir, mas tá tocando a Anitta aqui. Anitta. É certo. Ó, para quem estiver curioso, o prato de hoje é um feijãozinho gordo. Tá? É um feijão com linguiça, com torresmo. Muito saudável. Bom, gente, começando a falar um pouquinho sobre a conquista da América. Por exemplo, a gente pode dividir o continente americano, né, em antes e depois da chegada dos europeus. Até porque, né, como a gente já viu na sala, a partir do momento que os europeus chegaram na América, a vida dos americanos originais, né, dos nativos da terra, foi muito alterada, tudo mudou. Então, foi um processo aí de imposição cultural, um processo que a gente chama de aculturação. Guarda essa palavra, tá? Aculturação, que é quando a cultura de um povo dominante, né, acaba se impondo sobre a outra. Isso foi o que aconteceu na América. Né, a cultura dos nativos foi ignorada pelos europeus, que acabaram impondo sua cultura. Outro detalhe importante é que quando os europeus chegaram na América, eles encontraram povos muito variados. Alguns viviam de forma muito primitiva, no Brasil, por exemplo, o caso, e outros viviam ou tinham uma cultura extremamente avançada, né, que até impressionou os europeus. Então, é importante que vocês saibam diferenciar a cultura primitiva da cultura avançada também. Tá? Então, principalmente astecas, maias e incas tinham uma cultura extremamente avançada, construíam cidades, tinham pirâmides, templos religiosos enormes, uma sociedade dividida em classes, comércio, escrita, ciência, astronomia, matemática, ou seja, povos com uma cultura extremamente avançada. E da mesma forma que no Brasil, os índios viviam de forma primitiva, dependendo da coleta, com uma prática agrícola bem rudimentar. Nos Estados Unidos também, né, povos extremamente primitivos. Então, essa comparação é interessante. Quando os europeus chegaram na América, eles encontraram povos muito variados mesmo, né, culturalmente falando. E se a gente pegar as três civilizações principais, astecas no México, Planalto Central do México, os maias no sul do México, ali na América Central, e os incas na América do Sul. Essas são as três principais civilizações da América. Então, tá um mapinha aqui para vocês, deixa eu posicionar aqui, um mapinha aqui para vocês, para guardar bem na cabeça, né, pessoal, qual que é a localização exata de cada um desses povos. Lembrando, são questões que caem no vestibular também. Então, onde se localizavam os três principais povos da América na época da chegada dos europeus. Então, observando o mapa aí, os astecas no México, os maias na América Central principalmente, e os incas na América do Sul. Lembrando, hein, a diferença entre povos primitivos e avançados. Isso é importante para a prova também. A colonização da América, né, quem colonizou a América vai acabar determinando alguns fatores culturais para o futuro. Por exemplo, parte da América foi colonizada por ingleses principalmente, ingleses e franceses, mas principalmente por ingleses. E a outra parte, principalmente por portugueses
e espanhóis. Isso acabou gerando uma diferença cultural, né, no continente americano, que se expressa na língua, no comportamento, na religião. Tá? Então essa diferença também é muito importante de ser observada. Reparando os mapas aqui, ó, por exemplo, temos a divisão geográfica da América. São três: América do Norte, América Central e a América do Sul. Observando o mapa, hein, pessoal? Então, América do Norte, América Central e América do Sul. Essa é a divisão geográfica da América. Aí um detalhe importante, que sempre é uma pergunta, tá? Uma pegadinha, por exemplo. Na América do Norte temos 3 países: Canadá, Estados Unidos e México. Pode ver no mapa: Canadá, Estados Unidos e México. Quando a gente fala da divisão geográfica, o México fica na América do Norte. Mas e a divisão histórico-cultural? Ou seja, a divisão a partir da colonização? Aí muda. Na América anglo-saxônica só tem 2 países. E o México, que pertence à América do Norte, ele pertence à América Latina. Ou seja, dependendo do povo, né, europeu que colonizou, surgiu essa diferença. Então, América anglo-saxônica, colonizada pelos ingleses, Estados Unidos e Canadá. América Latina, do México, olha o mapa, pessoal, do México para baixo. Essa é a América Latina. Então, a maior parte do continente americano foi colonizada pelos espanhóis e pelos portugueses. Povos, né, que têm a sua língua originária no latim, por isso os povos latinos. Então, América anglo-saxônica e América Latina. Essa é a divisão histórico-cultural da América. Uma boa dica: só tem 2 países na América anglo-saxônica: Canadá e Estados Unidos. Beleza? Pessoal, vocês não imaginam o cheirinho que está saindo daqui, tá? Bom, pessoal, e o modelo econômico implantado pelos europeus aqui na América? Isso também é importante e cai bastante no vestibular, tá? O modelo econômico adotado na América foi o chamado mercantilismo. O que seria o mercantilismo? O mercantilismo é um modelo econômico, né, anterior ao capitalismo, ou seja, é o modelo econômico que vai dar base, o que vai acabar formando mais tarde o capitalismo, né, principalmente pelo acúmulo de capital, né, dos países europeus. O mercantilismo ele tem 4 características principais. Meu filho acabou de vir aqui. O que foi, filho? Bom, o mercantilismo ele tem 4 características principais. Vamos lá, pessoal, pontuando, ponto a ponto, hein? Pra cá. O mercantilismo ele tem 4 características principais: o metalismo, o protecionismo, uma balança comercial favorável e o colonialismo, ou seja, possuir colônias. Repetindo: metalismo, balança comercial favorável, protecionismo e o colonialismo. É muito importante que a gente saiba definir exatamente cada um desses fatores ou cada um desses itens que compõem o modelo econômico chamado mercantilismo. O primeiro, só um minutinho. Quem assistiu o vídeo até o final, a receita desse feijão vai estar no final do vídeo, tá? Prometo. Ou se me convidar, eu faço na casa de vocês. Combinado? Bom, primeira característica: metalismo. Na política dos países absolutistas do século XVIII, século XVII, havia a premissa, né, o objetivo de acumular riquezas dentro do território do país. Essa política foi chamada de metalismo, ou seja, a riqueza e o poder de um estado, de um país, estava associada à quantidade de metais preciosos por ele acumulados. Ou seja, quanto mais ouro, prata, pedras preciosas o rei possuísse, o estado possuísse, mais poderoso esse rei e o estado seria. Então essa é uma das bases da política mercantilista: o metalismo, acúmulo de metais e pedras preciosas. A segunda característica: manutenção de uma balança comercial favorável. Vamos ver a balancinha aqui. O que seria uma balança comercial favorável? Mais exportação e menos importação. Ora, se o objetivo é acumular dinheiro dentro do país, o metalismo,
O país ele deve vender mercadorias o máximo e comprar o mínimo possível, evitando que o dinheiro saia do seu país. Outra medida mercantilista é o chamado protecionismo. Proteção. O país ele vai proteger a sua economia, criando tarifas alfandegárias, estimulando a produção interna, ou seja, a produção dentro do país, porque se o país produz dentro, ele não precisa buscar em outros países. Isso ajuda a manter a balança comercial favorável. Então temos o metalismo, uma balança comercial favorável, e o protecionismo, que são medidas para estimular as exportações e desestimular as importações. Lembrando que a tarifa alfandegária tem como objetivo deixar o produto importado mais caro. Falta um item, e esse é importante para a prova. Só um minutinho. O próximo item é o chamado colonialismo. O que é o colonialismo? Os países europeus eles conquistaram territórios fora da Europa, na América principalmente, e usaram esses territórios para complementar a sua riqueza, a sua atividade econômica. Por exemplo, o Brasil pertencia a Portugal. E Portugal queria realizar no Brasil atividades que completassem a economia da metrópole de Portugal. Por exemplo, Portugal não permitia, e economicamente foi muito ruim para a gente, não permitia que nenhuma atividade econômica ligada a tecidos, ferramentas, a produção de quase tudo fosse realizada no Brasil. Porque tudo tinha que vir de Portugal a preços muito altos. Portugal só autorizava aqui na colônia atividades que na metrópole não pudessem ser feitas. Por exemplo, a produção do açúcar. Então, por isso, Portugal estimulou a produção de açúcar no Brasil. Aí eles vendiam, junto com os holandeses, a altos preços na Europa. E Portugal não permitia que o Brasil fabricasse quase nada no território, obrigando os brasileiros a comprarem de Portugal a preços extremamente altos. Esse é o chamado colonialismo, que Portugal implantou aqui com força. Outro nome, o Pacto Colonial ou Exclusivo Metropolitano. Talvez o Pacto Colonial seja o mais usado. É a obrigação que a colônia tem de fazer comércio exclusivamente com a sua metrópole. Aí não precisa nem pensar muito, né, pessoal? Porque se a colônia faz comércio apenas com a sua metrópole, vendendo barato e comprando caro, com certeza o preço das mercadorias, ou a balança comercial do Brasil, por exemplo, ia ficar extremamente negativo. Então o Pacto Colonial para as colônias era extremamente ruim. E Portugal no Brasil fez isso com força. Outra coisa importante para essa prova é saber diferenciar os modelos de povoamento que foram implantados aqui no continente americano. Temos dois modelos básicos. O modelo ou a colônia de povoamento e a colônia de exploração. São modelos diferentes, e esses modelos diferentes acabaram tendo reflexos econômicos mais tarde, nos países que foram colonizados com cada um deles. Então, por exemplo, o modelo de povoamento ele tem 4 características. Pequenas propriedades, então as propriedades elas são geralmente pequenas. Mão de obra livre e assalariada. A produção ela é diversificada, ou seja, policultura, produção de vários produtos. E a produção ela é voltada para o mercado interno, ou seja, dentro da colônia, dentro do território. Esse modelo de povoamento foi implantado onde o clima era parecido com a Europa, onde os produtos que ali eram produzidos eram parecidos com os europeus e não interessavam economicamente aos europeus nesse período. Ou seja, o modelo de povoamento, portanto, ele se baseia na pequena propriedade, na mão de obra livre e assalariada, na produção diversificada, policultura e essa produção voltada para o mercado interno. Ok? Esse é o modelo de povoamento. Aonde que ele foi implantado basicamente? Pega os Estados Unidos, as 13 colônias, na parte norte dos Estados Unidos, que é mais desenvolvido. Então, onde esse modelo foi implantado, o desenvolvimento ele acabou sendo melhor. O modelo de exploração também tem 4 características. Grandes propriedades, os chamados latifúndios. Mão de obra escrava.
negros, índios, africanos, índios. Monocultura, quase sempre um produto ou dois produtos principais. No caso do Brasil, a cana, nos Estados Unidos, o algodão, o tabaco. E essa produção ela é voltada para exportação. Então, o modelo de exploração tem 4 características: grandes propriedades, latifúndios, mão de obra escrava, monocultura, um ou dois produtos principais e a produção voltada para o mercado externo, para fora. O algodão nos Estados Unidos, a cana, o açúcar no Brasil, são modelos de colônia de exploração. Esse modelo também é conhecido como modelo de PlayStation. O que eu falei? PlayStation? Não. Sistema de plantation. Sistema de plantation, que tem essas 4 características: grandes propriedades, latifúndios, mão de obra escrava, monocultura e produção voltada para o mercado externo. Esse item é importante, hein, pessoal? Lembrando que a América Latina, a América Latina praticamente toda seguiu o modelo de exploração. Será que é por isso que ela é subdesenvolvida? Enquanto a parte norte dos Estados Unidos seguiu o modelo de povoamento. A América Latina inteira sofreu ou nela foi implantado o modelo de exploração. Talvez isso ajude a explicar um pouco, né, o subdesenvolvimento da nossa região. Talvez ajude. Não é explicação total, não. Ok, pessoal? Ó, acrescentando ingrediente aqui, feijão. Essa receita não é da minha sogra não sabe cozinhar, então não é dela. Tá? Bom, e quanto à exploração do trabalho aqui no nosso continente, no continente americano? Por exemplo, na parte espanhola da América, principalmente na parte espanhola, os espanhóis eles encontraram uma população gigantesca, milhões de índios disponíveis para realizar o trabalho que os espanhóis queriam. Já na parte portuguesa, por exemplo, o Brasil, a quantidade de índios não era tão grande assim. Então há uma diferença aí no trabalho compulsório, na utilização da mão de obra na América. Por exemplo, os espanhóis, eles utilizaram para explorar a mão de obra indígena 2 sistemas principais. Um deles é a mita. A mita era uma espécie de sorteio, ou os espanhóis chegavam numa aldeia, escolhiam alguns membros dessa aldeia. Esses eram obrigados a trabalhar nas minas de ouro e prata em troca de um pequeno salário. Então era uma espécie de sorteio. Lembrando que a mita já era feita entre os incas e os espanhóis adaptaram essa prática inca para eles. Uma forma de explorar de forma obrigatória a mão de obra indígena. Lembrando, na mita, alguns eram escolhidos e eram obrigados a trabalhar em troca de um pequeno salário. Um pequeno salário. Estranho, né? Será que era pago mesmo? Por exemplo, os espanhóis, através desse sistema, tiraram muita prata. Por exemplo, a Potosí, uma montanha de prata, de onde os espanhóis tiraram a maior parte da prata que eles conseguiram aqui na América. Então a exploração da mão de obra indígena foi muito importante. E a mita foi um dos sistemas utilizados. O outro sistema utilizado foi a encomenda. O espanhol ele recebia uma área aqui na América, e junto com a área que ele recebia de bônus, né, um plus, um bônus, um carinho, que era a tribo que vivia naquela área. Ou seja, o espanhol recebia a área e a tribo junto. E essa tribo ficava obrigada a trabalhar para ele. Ah, ficava obrigada a trabalhar para ele? Sim. Só que tem um detalhe, né? O colono ele era obrigado a fornecer aos índios comida, religião e proteção. Então, o colono que recebia a chamada encomenda, ele era obrigado a fornecer ao índio comida que os índios produziam, proteção, lembrando que os espanhóis eram a pior ameaça, e ensinar o catolicismo aos índios. Ou seja, ignorando a cultura nativa e impondo o catolicismo à força aos índios. Essas foram as 2 formas
de exploração da mão de obra indígena pelos espanhóis, a mita e a encomenda. Ok, pessoal? Então é uma forma de escravidão disfarçada. Por exemplo, no Brasil. No Brasil a quantidade de índios era menor. Embora os índios tenham sido utilizados como mão de obra no começo, devido à pequena quantidade, a opção foi pelos africanos. Então na produção do açúcar, por exemplo, mais tarde do café, primeiro começa com os índios, mas principalmente os africanos que vêm depois. Mas tanto a mão de obra indígena quanto a africana foi utilizada no Brasil também. Os franceses e ingleses, que tinham algumas ilhas ali no Mar do Caribe, eles também utilizaram a mão de obra africana. Então, os espanhóis utilizaram os índios, mita e encomenda, os portugueses no Brasil, os africanos, os franceses e ingleses na América Central, nas ilhas do Caribe, usaram os africanos, e nos Estados Unidos, na parte norte dos Estados Unidos, só na parte norte, porque na parte sul foi implantada a escravidão de africanos também, na parte norte foi onde tivemos trabalhadores livres assalariados, né, naquele modelo de povoamento que a gente comentou agora há pouco. Beleza, pessoal? Então, mais ou menos essa divisão da exploração do trabalho compulsório, obrigatório, escravidão aqui na América. Tá, esse item é importante aí para a gente analisar também. Só um minutinho. Bom, economicamente, como que a América acaba ficando aí? Tá, então, para a gente pensar um pouquinho, né? Baseado nesses modelos de exploração, como que a América acabou ficando aí? Tá, então, por exemplo, economicamente temos Canadá e Estados Unidos muito desenvolvidos e temos todo o restante da América, do México para baixo, né, subdesenvolvido. E um detalhe importante, atenção, hein, pessoal. Temos uma relação de dependência da América Latina com os Estados Unidos principalmente. Como se eles fossem os patrões, os chefes, os donos, que acabam impondo seus interesses econômicos sobre o restante, né? Tratando o restante da América aí como bananas, né? Por exemplo, eles são os americanos. Não, nós somos todos americanos. Mas esse domínio cultural, essa imposição econômica, né, acaba tornando os países da América Latina submissos aos Estados Unidos. Imposição cultural que aparece aí, né? A gente comemora, né? Por exemplo, o Dia das Bruxas aqui no Brasil. Então, uma imposição cultural, econômica e uma relação de dependência da América Latina com os Estados Unidos. A América, ela acabou se dividindo em blocos econômicos. O que seria um bloco econômico? Alguns países se unem para ficarem mais fortes economicamente. Aqui na América temos dois blocos principais. O NAFTA, né, que é o Tratado de Livre Comércio da América do Norte. O NAFTA ele é formado pelos Estados Unidos, pelo Canadá e pelo pobre México. Estados Unidos, Canadá e México. Olha os mapas, hein, pessoal? Esses países formam o chamado NAFTA, só três. Estados Unidos, Canadá e México. Esse acordo permite o livre comércio entre eles. Aqui na América do Sul temos o Mercosul. O Mercosul, o Mercado Comum do Sul, que reúne Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. São os fundadores do Mercosul, que é um mercado comum, ou seja, uma área também de comércio livre. Recentemente a Venezuela entrou no acordo. Então são 5 países: Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai e agora a Venezuela. Tá, o Mercosul é um importante bloco econômico também aqui no Sul. Os Estados Unidos, na década de 90, tentou implantar um bloco muito maior. A ideia dos Estados Unidos era um bloco, uma área de livre comércio em todo o continente americano. Olha o mapa. Em todo o continente americano. Ou seja, todo o continente americano seria uma grande área de livre comércio, liderada pelos Estados Unidos, é lógico. Somente um país ficaria fora. Um país ficaria fora. Esse país é Cuba. Por que Cuba ficaria fora do acordo? Por ter um modelo econômico socialista, né, que os Estados Unidos não quer que funcione, não pode funcionar de jeito nenhum. Por isso Cuba ficaria fora desse acordo econômico. Muitos países, entre eles o Brasil, se recusaram a formar o acordo porque achando que a dependência em relação aos Estados Unidos seria muito maior. Tá, pessoal? Então a ALCA foi uma ideia de bloco econômico que acabou não dando certo. Todos os países da América, com exceção de Cuba, que adota o modelo socialista. E pensando em Cuba, né, pessoal, a Revolução Cubana, que
acaba implantando na ilha um modelo socialista, e esse modelo, né, pessoal, é muito controverso, há muitas críticas, há elogios também. O fato é que Cuba apresenta alguns números sociais aí bem interessantes na educação, na saúde, tá? Ou seja, é um modelo que é pouco conhecido pelo fechamento do sistema lá do governo, mas que em alguns aspectos parece positivo, em outros aspectos parece negativo também. O Brasil, dependendo do governo aqui, ele se aproxima ou se afasta de Cuba, tá? Por exemplo, teve um momento de aproximação no governo de Jânio Quadros, quando o Ernesto Che Guevara recebeu uma homenagem do governo brasileiro, a Ordem do Cruzeiro do Sul, que... Sai daí, mosquito! A Ordem do Cruzeiro do Sul, que é a principal homenagem, a principal honraria do governo brasileiro. Então o governo do Brasil deu uma honraria a um líder socialista na América. Os Estados Unidos não gostou muito na época não, tá? Então, tanto que o Jânio Quadros acabou renunciando mais tarde. Beleza, pessoal? Bom, acho que é isso. Acho que eu consegui resumir bem a prova para vocês. Deixa eu dar uma olhadinha como é que tá aqui. Tá bonito, hein? Ó, daqui a pouco eu vou fazer o arroz, tá? Mas infelizmente o nosso tempo aqui acabou. E é assim, espero que tenha ajudado a revisão. E a receita do feijão eu vou postar depois embaixo aí na descrição do vídeo. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Acessem o canal lá e estudem bastante, hein? Essa prova tá difícil. Tudo bem? Então, pessoal do 8º ano aí, caprichem. Espero que todos gabaritem a prova. Rebeca, um beijo.